Alô, Cabo Frio, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, tá tudo bem? Estamos juntos hoje, quinta-feira, tá no ar a edição desse dia 22 de março do programa Sidney Marinho. Estamos juntos para levar informação, para debater as questões da nossa cidade e para receber aqui no estúdio os nossos convidados para bate-papos, como sempre, importantes e imperdíveis, né? Claro que começar o programa de hoje lamentando e sentindo muito, né, por essa violência que assola todo o estado do Rio de Janeiro e como já temos alertado, como já temos dito aqui, também é uma realidade na nossa cidade, também é uma realidade na nossa região. Quem é que podia imaginar, né, que em pleno horário da volta do trabalhador para casa, ali por volta das 7 da noite, num dos locais mais movimentados de Cabo Frio, um policial militar pudesse ser morto numa tentativa de assalto. E isso aconteceu ontem, por volta das 7 da noite, aqui no Largo Santo Antônio, em frente a uma loja de eletrodomésticos. Um policial que estava de folga e fazendo um trabalho para complementar a renda, né? Lamentavelmente, os policiais ganham mal, essa é uma realidade do nosso estado, do nosso país, e precisam fazer trabalhos de segurança para complementar a sua renda. E o cabo da Polícia Militar, Luciano Batista Coelho, de 39 anos, que estava fazendo seu trabalho de segurança numa rede de farmácias, acabou tentando intervir para evitar que um assalto acontecesse nessa loja de eletrodomésticos que fica exatamente ao lado dessa farmácia aqui no Largo Santo Antônio, e foi morto, né, com vários tiros na cabeça. Isso gerou ontem uma mega operação policial, aliás, continua gerando essa mega operação policial aqui na nossa cidade em busca desses suspeitos, né, em busca desses assassinos. Segundo informações de testemunhas, 4 homens que portavam mochilas nas costas e cometiam assaltos aqui no centro de Cabo Frio estavam, né, no sentido de assaltar essa loja de eletrodomésticos, e o Luciano tentou impedir, tentou prender esses marginais. E um deles, segundo informações, um sujeito de estatura baixa, que vestia camisa cinza e também portava essa mochila nas costas, acabou desferindo os tiros que tiraram a vida desse valoroso policial militar. De se lamentar, ontem, além do Luciano, mais 2 policiais militares foram mortos no estado do Rio de Janeiro, nessa estatística macabra, né? Eu tenho visto muita discussão, até à luz do assassinato covarde e cruel da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, sobre essa questão dos direitos humanos. Tem gente pedindo final da polícia militar, tem gente querendo fazer uma varredura completa nas forças de segurança, e toda a discussão que a gente vê acaba sendo uma discussão extremamente extremada, né? Ou se caminha numa margem ou se caminha na outra, e nessas discussões o que pouco a gente vê é o equilíbrio, é a tentativa de encontrar o equilíbrio entre opiniões tão divergentes, opiniões tão diferentes, vontades tão distantes umas das outras, que acaba se transformando vítima em marginal, seja de um lado, seja de outro. Vítima é vítima. A Marielle é tão vítima quanto foi o Luciano ontem. Eles são tão vítimas quanto são vítimas todos aqueles que perderam a vida com balas perdidas, com assaltos, com arrastões, com tentativas de roubo no Rio de Janeiro e aqui na nossa região dos Lagos também. O que se precisa discutir, e aí está a raiz, aí está a essência dessa discussão, através desse equilíbrio e não dessa discussão tão extremada que parece muito mais um jogo de futebol do que uma discussão do dia a dia da nossa sociedade, é avaliar o que as forças de segurança precisam fazer, de que forma elas precisam ser valorizadas, reestruturadas e incentivadas a fazer o papel que cabe ao Estado, que é garantir a nossa segurança, seja a segurança da vereadora Marielle, seja a segurança do cabo Luciano, seja a minha segurança ou a sua segurança. Isso é papel do Estado e é isso que a gente tem que cobrar. Ao invés de discussões acaloradas sobre o que são os direitos humanos ou sobre as razões que levaram à morte de uns ou de outros, nós precisamos nos unir, ao invés de estarmos tão distantes em opiniões, volto a dizer, extremadas, em busca de uma solução que parte, em primeiro lugar, da escolha popular, parte, em primeiro lugar, da definição do povo daquilo que ele quer. Vamos parar com essa história, né, de achar que eleição é jogo de futebol a ser ganho. Ontem o Botafogo ganhou do Vasco, logo mais tem Fla-Flu lá no Engenhão, eu vou lá transmitir pela Rádio Cabo Frio. Esse sim é um jogo de futebol, a torcida do Botafogo está comemorando, a do Vasco está chorando, logo mais uma torcida vai comemorar, a outra vai chorar, porque estará eliminada da Taça Rio. Essa é uma discussão esportiva. Agora, eleição, política pública, isso é uma discussão que precisa unir a sociedade e não colocar de um lado e de outro defensores extremados de coisas que muitas vezes são utópicas, são irreais. A cobrança de um papel efetivo
do Estado, a cobrança de um papel efetivo do poder público nessa questão da segurança é missão de todos nós. A violência está muito mais perto da gente aqui em Cabo Frio, aqui na região dos Lagos, do que a gente pode imaginar. Já fomos invadidos uma vez pela migração dos bandidos no episódio UPP, quando se anunciou invasão às comunidades e nenhum tolo acha que os grandes chefes do tráfico ou das milícias ficariam naquelas comunidades esperando para ver o que vai acontecer e de peito aberto partindo para um confronto. Ali já houve uma migração e mudou a cara do crime na região dos Lagos. Hoje, a gente passa por um segundo processo de mudança, passa por um segundo processo migratório com essa, até agora, mal executada intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Aqui a gente vai pagando um preço. E se as autoridades não atentarem, quantos mais, como disse lá a vereadora Marielle, quantos mais precisarão morrer para que essa solução seja encontrada? Quantos mais precisarão morrer para que os investimentos venham e que haja uma política eficaz de combate à criminalidade? É lamentável que a gente precise abrir o programa chorando a morte de um valoroso policial, né, que estava de folga, mas fazendo lá o seu serviço, o seu bico, né, como se fala popularmente, em busca de um reforço no orçamento. É lamentável que aqui no centro de Cabo Frio, num local tão próximo da gente aqui, tão próximo da nossa realidade do dia a dia, um local em que todo mundo passa toda hora, o tempo todo, e várias pessoas passavam, estavam nos pontos de ônibus, no ponto de táxi, circulando ali pelo Largo Santo Antônio naquela hora, né? E fica cada vez mais assustador entender que essa violência já bateu a nossa porta, já abriu a nossa porta, e se a gente não tomar uma providência, ela pode atingir as nossas famílias, a nossa cidade, a nossa sociedade. Né? Que todos entendam que essa discussão é uma discussão que vai muito além de ideologias políticas, é uma discussão que vai muito além desse enfrentamento entre esquerda e direita, coisa tão ultrapassada, né? Coisa tão demodê, tão fora de moda. A gente precisa avançar, precisa evoluir e entender de uma vez por todas que o que toca para você, toca para a gente aqui. O que toca para as autoridades, toca para a população. E se cada um tiver a responsabilidade de executar o seu papel, se cada um tiver a responsabilidade de fazer aquilo que tem que fazer, eu tenho convicção absoluta que as coisas melhoram. Mas enquanto a gente continuar olhando com cara de paisagem, achando que a solução não é minha, não é sua, não é das autoridades, nada muda. Bom dia, obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho. Hoje aqui no programa tenho muitas matérias, muitos assuntos, muitos papos especiais. Já está comigo aqui no estúdio o presidente da Concercaf, o interventor dessa autarquia, Luiz Cláudio Gama, é meu primeiro convidado. Vamos fazer um balanço, né, desse primeiro período da ação do Luiz Cláudio na Concercaf e fazer um balanço de tudo que tem sido executado aí na cidade. Ainda hoje no programa recebo o Henrique, fera do beach soccer de Cabo Frio, acompanhado pelo Bruno Xavier, que é o padrinho do novo time de beach soccer de Cabo Frio, que vai disputar o campeonato estadual lá nas areias de Copacabana. O lançamento desse time é hoje, numa recepção para a imprensa e para os patrocinadores aqui nos quiosques da Praia do Forte. O Henrique e o Bruno vêm aqui para convidar a população a torcer por essa representação da nossa cidade. Vou bater um papo também com o Cláudio Leitão. Ele foi candidato do PSOL nas últimas eleições, hoje não é o presidente do Diretório Municipal do PSOL, mas é uma das mais importantes lideranças desse partido. E vamos discutir esse assunto, né, que está tão em voga, o assassinato da vereadora Marielle, a repercussão disso, e também vamos falar da política de Cabo Frio. E também recebo hoje aqui o Roberto Bigode, presidente da APIAT, a Associação dos Proprietários das Casas de Aluguel de Temporada. Tem novidade, já agora para o feriado da Semana Santa, algumas mudanças estão sendo implantadas, inclusive uma demanda bem antiga do trade turístico, né, que é a cobrança antecipada da taxa para os ônibus que vêm visitar Cabo Frio. Isso já está sendo anunciado pela Secretaria de Transportes para os proprietários de casa de aluguel. A gente vai ouvir os detalhes disso com o Roberto Bigode, que é o representante desses proprietários das casas de aluguel de temporada. Hoje é o Dia Mundial da Água. Vamos lembrar a importância da preservação e da economia, né? A água é vida e se a gente não preservar, um dia ela vai faltar e se ela faltar, a nossa existência está comprometida. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp, pode participar pelas redes sociais.
sociais, estamos ao vivo aqui na fanpage da Rede Litoral no Facebook. Você também pode interagir nos canais de vídeo, no nosso aplicativo, no nosso site redelitoral.tv.br e na televisão, através da Costa do Sol Telecom, há 20 anos provendo internet de qualidade e TV por assinatura com a cara de Cabo Frio, né? Levando para você as informações da nossa cidade. E agora a Costa do Sol tem uma novidade que é o Clique TV. O IPTV da Costa do Sol, o futuro da televisão nas suas mãos e breve também na sua Smart TV. Quer experimentar o Clique TV? Acesse as lojas de aplicativos, faça a pesquisa, baixe lá o aplicativo Clique TV da Costa do Sol. Você tem 48 horas de degustação para curtir mais de 180 canais, inclusive a nossa Litoral News, na palma da sua mão. E aí depois é só abastecer os créditos ou então contratar o plano pós-pago do Clique TV. O futuro da televisão chegou na palma das suas mãos com a Costa do Sol Telecom. Quero dar boas-vindas aqui ao meu primeiro convidado. Estou recebendo com alegria nos estúdios o Luiz Cláudio Gama. Ele é o presidente da Concercaf, nomeado pelo prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes, para essa intervenção após as denúncias do Ministério Público e da ação da Polícia Federal, que acabaram por afastar o ex-presidente da autarquia, Cláudio Moreira, acusado de desvio de recursos na Operação Basura. Desde 8 de dezembro, Luiz Cláudio Gama é quem comanda o dia a dia da autarquia, que é responsável, entre outras coisas, pela iluminação e pela limpeza da cidade de Cabo Frio. Luiz Cláudio, prazer te receber, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado por ter aceito meu convite. Eu que agradeço, e esse momento é importante porque é uma oportunidade, mais uma oportunidade para a gente estar expondo todo o nosso trabalho frente à autarquia, que é um trabalho árduo, né? Você mesmo falou que eu assumi a Concercaf na qualidade de interventor, e a intervenção rompe com a ordem antes estabelecida. A gente tem uma nova ordem que se instaura após não só a intervenção, mas também a decretação de estado de emergência, né, da limpeza pública do município. E a gente entrou com a autarquia sem nenhum funcionário comissionado, né, só com os efetivos, e eu mesmo, pessoalmente, montei a equipe que está hoje frente à Concercaf. Queria expor que eu sou o presidente interventor, mas nós temos uma comissão de intervenção, com o Carlos Augusto Gonçalves, que é o nosso Cagu, que está aqui comigo. Nós temos lá o Antônio Damique Teixeira, que é um contador experiente, né, que me auxilia também no Ibascaf, ele está na qualidade de interventor, e o Antônio Marques, que está também à frente desse grupo de intervenção. Além dessas pessoas, nós estamos tentando montar, nós estamos montando a nossa estrutura administrativa, estamos reestruturando toda a autarquia, como se estivéssemos começando uma autarquia do zero. Uhum. Nós rompemos a ordem estabelecida e estamos dando uma nova roupagem administrativa à Concercaf, uma roupagem administrativa mais leve, uhum, mais dinâmica, e a gente espera que seja mais eficiente também. Uhum. Você está fazendo o teu trabalho no meio da sequência de investigações, né? São investigações sigilosas, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público. E você falou em romper a ordem então vigente, criar uma nova realidade para esse trabalho. Eu queria avaliar contigo, Luiz, os resultados desses primeiros 3 meses de intervenção. O que de fato foi encontrado, o que vocês já alteraram, quais são os processos que estão em curso, no sentido de estabelecer essa nova ordem, como você mesmo falou ainda há pouco. Então, Sidney, a primeira coisa que nós tivemos como dificuldade, como tarefa número 1, foi que o prefeito exonerou todas as pessoas que mantinham cargos comissionados. Uhum. Isso, diga-se de passagem, toda a estrutura, a diretoria. E a gente sabe que a autarquia ela precisa ter uma história, né? Quando quem chega ali, se você mandar todo mundo embora, você não sabe o que estava acontecendo ali. Uhum. Né? Você precisa, então, ter um mínimo de pessoas que você mantenha naquela situação. Então, meu primeiro trabalho foi ver dentro daquelas pessoas, as pessoas que não tinham nenhum envolvimento, que não tinham, são pessoas idôneas, e procurei manter alguns funcionários para que eu pudesse resgatar a história até dos processos, da tramitação, saber o que estava acontecendo, né? E daí por diante eu fui nomeando a nossa diretoria. A gente está com uma diretoria altamente técnica, eu exijo que seja técnica, entendeu? O pessoal trabalha como eu trabalho até tarde da noite, acordo cedo, trabalho, e exijo que todo mundo que trabalha comigo faça igual. E eu tento passar isso para cada funcionário da autarquia. Por quê? Porque nós pegamos uma intervenção
na entrada da alta temporada. E ao mesmo tempo que eu tinha que montar uma estrutura administrativa, eu tinha que limpar a cidade. Claro. Limpar a cidade sem uma empresa terceirizada, sem nenhum serviço terceirizado. Então nós tivemos que fazer o quê? Assumir todos os serviços antes terceirizados como próprios da Concercaf. Então nós começamos a fazer nós mesmos a coleta, nós começamos nós mesmos fazer a varrição e para isso eu tive que fazer o quê? Rapidamente, de um dia para o outro, montar uma estrutura administrativa gigantesca em tipo 6 horas, porque em 6 horas, naquela época, começou a acumular um pouco de lixo na cidade. Então nós nos reunimos, quando o prefeito decretou estado de emergência, foi no dia 20, nós nos reunimos e ele resolveu fazer um ato, decretar um ato de força, que é um instrumento chamado requisição administrativa. É um ato de expropriação do patrimônio particular, onde ele baixa um decreto dizendo, olha, a partir desse momento, esses equipamentos, essas máquinas, esses caminhões estão à disposição da Concercaf. E eu fui com esse jornal com decreto em todos os lugares que tinham máquinas que a gente precisava e tomei. Quer dizer, comuniquei ao proprietário que a partir daquele momento as máquinas, os caminhões, os tratores estariam ao nosso serviço, entendeu? E com essas máquinas e equipamentos, a gente começou a fazer o trabalho de limpeza. Eram equipamentos da empresa que prestava o serviço terceirizado para vocês, da Prime, né? Não. Nós fizemos a requisição diretamente aos proprietários. Certo. Quase 100% das máquinas, caminhões, etc., não era de propriedade da Prime. Eles eram terceirizados. Né? Então, nós pegamos os documentos, colocamos no decreto o proprietário, muitos proprietários do Rio, Belo Horizonte, e essa requisição administrativa, evidentemente, que causa dano ao particular, no sentido de que se estava alugado e deixou de ganhar dinheiro, ele está tendo prejuízo. E é passível de quê? De indenização posterior. Claro. Né? Então, a gente está fazendo isso. Isso perdura até hoje, esse decreto, essa utilização dessas máquinas? Isso. Esse decreto é um decreto de 180 dias. 6 meses, né? 6 meses. E agora nós estamos em curso nós estamos mudando completamente o foco. Nós não vamos terceirizar o serviço de coleta, nós vamos fazer a coleta. Né? Para isso, nós estamos com um pregão, deve ser publicado de hoje para amanhã, um pregão presencial para a contratação do serviço de transporte de resíduos sólidos, lixo domiciliar, que é o RSU, chamado Resíduo Sólido Urbano. Aqueles compactadores que a gente vê por aí. Os populares caminhões de lixo, Os caminhões de lixo. Nós fizemos um termo de referência, vimos quantos nós vamos precisar e mudamos também o panorama no sentido de que nós não vamos fazer a locação desses caminhões. Nós vamos contratar o serviço de transporte e pagar o preço por tonelada despejado no aterro sanitário. Quantidade descarregada lá é o que você paga. Exatamente. O que isso vai representar, né, nessa visão de vocês como interventores, nessa comissão que está fazendo a intervenção na Concercaf, em termos de economia? Quanto se pagava por esse serviço antes e quanto vocês projetam pagar a partir dessa nova ação, Luiz? Então, o valor que se paga por um serviço completo de coleta, né, passa de 2 milhões. Né? E o serviço que... Nós temos os coletores. Os coletores são efetivos na Concercaf, entendeu? Então, eu só preciso de quê? Eu preciso de transporte, porque o meu pessoal, o nosso pessoal da Concercaf, eles são experts em fazer a coleta, eles têm experiência na coleta. Eu preciso de quê? Eu preciso de transportar o que é coletado para o aterro sanitário. E nesse aspecto, nós estamos com um projeto da coleta seletiva, com um projeto piloto na Vila Nova, Centro, Marlim, Passagem e Praia do Forte, né? Onde nós disponibilizamos a coleta separadamente. Nós estamos fazendo durante o dia com um caminhão em parceria com a Cooper FRT, que é a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis. Então, a gente está recolhendo esse material que pode ser reaproveitado, porque é muito temerário você pegar um material que pode ser reaproveitado e jogar no aterro sanitário. Sim, claro. Né? Então, a gente está fazendo o que? A gente está tentando gerar emprego, gerar renda na cooperativa, incrementar a atividade da cooperativa dos catadores e, com isso, diminuir a quantidade de lixo que eu jogo no aterro sanitário. Eu pago menos. Para isso é fundamental que a população abrace a ideia. Né? Como é que a estratégia vocês estão usando para a população entender essa nova estratégia da coleta seletiva que vocês estão começando a implantar e fazer já, porque é fundamental que seja feita a separação, né, daquele lixo úmido com o lixo que pode ser reaproveitado, o metal, o plástico, o papel. Como é que vocês estão chegando com isso à população? Já tem algum efeito esse início? O trabalho já está na rua, efetivamente?
efetivamente? Como é que está isso, Luiz? Então, Sidney, eu fiz questão que o projeto de coleta seletiva ele começasse pequenininho, como um projeto piloto. Por quê? Porque a gente vai, com a experiência de um projeto piloto, estender para os demais bairros da cidade. Inclusive, já tem muitas reivindicações de segundo distrito e de outros bairros que querem ter a coleta seletiva, entendeu? Mas nós vamos primeiro implantar nesses bairros, ver como que está funcionando, como que a população está recebendo, diga-se de passagem, está recebendo muito bem, a gente está fazendo campanhas na internet, nosso assessor de comunicação, o Edmilson Félix, ele está empenhado pessoalmente no sucesso dessa campanha. E já está na rua, eu queria só frisar que, além de incrementar a atividade na cooperativa, a gente paga muito caro pelo aterro sanitário. Sim. Entendeu? O valor, para você ter ideia, o valor desse mês de fevereiro, da alta temporada, se eu não me engano, acho que passou de R$600 mil. Só para jogar pelo o lixo despejo no aterro sanitário, que é pago por tonelada. E a partir do momento que você consiga separar esse lixo reciclável, teoricamente, essa quantidade de toneladas diminui e você economiza também, né? A gente economiza e ainda cria emprego e renda na cooperativa. Sim, né? A ideia é ótima. E a minha principal função lá na Consercaf, eu vejo que eu tenho que coletar entulho, tenho que coletar o lixo, mas eu sou biólogo de formação, eu sou licenciado em biologia também, e além de advogado, e eu vejo que a minha principal missão é a questão educativa, é a questão da educação na cidade, porque diariamente a gente limpa uma rua, tira todo o entulho, todo o lixo, e alguém posta na internet que aquela rua está suja, porque 10 minutos depois a pessoa já vai lá, sem qualquer respeito, e coloca o lixo de volta no mesmo local. Inclusive, em alguns pontos de Cabo Frio viraram ponto de despejo de entulho. Né? Eu, pessoalmente, tenho passado, fotografado e divulgado na rede social. Como é que um sujeito faz isso? Né? Chega ao absurdo de cortar uma árvore grande e, para não colocar os galhos na frente da sua casa, coloca na frente da casa do vizinho. Entendeu? Então, a questão da educação é uma questão, para mim, crucial. Entendeu? E nesse aspecto, nós estamos, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, com o Eduardo Pimenta, nós estamos desenvolvendo uma política municipal de resíduo sólido, onde a gente, no futuro, para licenciar uma atividade, para o prefeito dar uma autorização para a exploração de qualquer ramo de comércio, se for identificado que é um grande gerador, um potencial gerador de resíduo, ele tem que apresentar um plano de manejo e destinação final dos resíduos produzidos por ele. Porque o dono do lixo é quem produz o lixo, né? E nós colocamos lixeira na praia, nós estamos trabalhando bastante, colocamos um barco para fazer a coleta na Ilha do Japonês, naquela região toda ali do canal, com uma redinha, recolhendo coisas que os turistas jogam no mar, entendeu? Só que a gente está enxugando gelo, né? Porque se a gente não conscientizar a população, que a população tem que ser parceira, né? A gente vai tirar o lixo e o lixo vai tornar a ser colocado. E esse código que a gente pretende que Cabo Frio passe a ter, né? A gente vai fazer uma audiência pública, vai chamar o Ministério Público, vai chamar a sociedade organizada para discutir quais vão ser as regras que serão implantadas. Feito isso, nós vamos partir, evidentemente que nós vamos chegar multando, vamos passar por um período de adaptação, onde a gente vai tentar informar exaustivamente a população. Educar, né? Educar como que tem que ser. E depois de certo tempo, sim, olha, todo mundo já tem conhecimento das novas regras, então a partir de agora serão chamados à responsabilidade. Se a gente não partir para isso, a gente vai a vida inteira continuar enxugando gelo. Apesar desse trabalho que você tem feito, a tua equipe tem feito, né, a gente ainda vê muita coisa a ser corrigida nas ruas. Ontem, por exemplo, eu estava dando uma volta, né, saí de uma reunião, passei ali pelo Jardim Caiçara e acompanhei o procedimento daquele catador, aquele coletor de lixo que passa antes, catando mesmo lixo e fazendo pilhas, às vezes no meio da rua, numa esquina, para facilitar o trabalho do caminhão. Outro dia eu estava entrevistando aqui o vereador Luiz Geraldo, a gente até abordou esse tema, porque eu achei isso estranho, e aí veio uma enxurrada de ligações, né, gente de todas as partes da cidade. Puxa, Sidney, aqui acontece isso. Eu até tinha comentado assim, não, passa aquele
pré-catador, aquele que vai colhendo tudo e colocando num canto ali da rua, e uns 20 minutos, 30 minutos depois passa o caminhão. Aí as pessoas, não é assim não, Sidney. Às vezes catam aqui o lixo 5 horas da tarde, juntam tudo numa esquina e esse lixo ficaria até 9, 10 da noite. E o pior, né, se eu colocar o meu lixo, isso foi até uma reclamação de uma telespectadora do Parque Central, se eu colocar o meu lixo, na Nossa Senhora Aparecida, se eu colocar o meu lixo ali às 9 horas da noite, ele vai ficar, porque o caminhão aí não vai recolher aquele lixo de porta em porta. A gente até discutiu isso com o Luiz Geraldo, e um dos temas que eu quero abordar contigo é essa questão dessa estratégia. É assim mesmo? Por que funciona assim? Qual é o benefício? E você acha que isso não acaba atrapalhando essa coisa do horário que o morador tem? Bom, o caminhão do lixo passa aqui 9 horas da noite, vai passando de porta em porta e vai levando lixo. Me explica um pouquinho isso para a gente entender e para a população entender, Luiz. Sidney, com razão você, com razão a população. Isso não pode acontecer. Tá? Nós pegamos essa situação, mas já estamos mudando, a gente já está criando uma nova logística para que isso não aconteça. Por quê? Porque, como você fala, aqueles pessoal chama puxador de beco, né? Puxador que chama, isso. Assim. Por quê? Isso foi criado. Por quê? Porque em algumas comunidades o caminhão não consegue entrar no beco. Entendi. Então precisa que tenha pessoas que puxem para a esquina. Beleza. Só que eles passaram isso para a cidade inteira. Para todos os locais. Eles criaram uma rota, o caminhão só não entra em cada rua, passa naquela rota, então é preciso que o lixo esteja ali. Isso não está certo, isso vai ser mudado, isso é uma coisa que já mudamos em Jardim Esperança, não acontece mais em Jardim Esperança. E em Cabo Frio, após o pregão, que a gente vai ter o pagamento do prestador de serviço, do transportador de resíduo sólido por tonelada, a gente vai exigir que se passe em todas as ruas do município. Porta a porta. Porta a porta. Por quê, Sidney? Quando a gente puxa o lixo para a esquina, né? Primeiro que você cria uma contaminação do solo naquele local, chorume, etc. Tal. Segundo, que você tem um morador da esquina, que fica indignado. Está tudo na porta dele. Né? Terceiro, é que o próprio morador, ao se acostumar com essa situação, ele acha que para ajudar, ele já coloca o lixo lá. Na porta de alguém. Ele vai lá e coloca. E mais tarde vai aparecer aqui o caminhão e vai levar o lixo. Então já vou colocar aqui. Ele não está querendo contrariar a ordem, ele está querendo ajudar. Então ele pega o lixinho dele de casa, anda alguns metros e coloca na esquina, porque ele sabe que isso é um hábito que foi criado erradamente e que não vai continuar. Essa não realidade comigo. vai mudar, vai então. mudar, evidentemente. Você tem prazo para isso já, Luiz? A partir do pregão, você imagina que acredito que eu já orientei o nosso pessoal de todos os locais, que eu não quero mais isso, mas eles continuam fazendo por causa da logística, que para adaptar a uma nova realidade é difícil mudar o modus operandi, é complicado. Exatamente, eu tenho que pegar aquelas pessoas que estão puxando o beco, colocar em outra equipe com outro caminhão para efetuar essa. Então isso aí é uma promessa minha, é um compromisso. É um compromisso, é uma visão que eu tenho que comigo não continua desse jeito. Entendi. Não, é bom, eu percebo isso e reparo as pessoas comentando. E visualmente é feio. É feio. Até porque se fosse aquela coisa de vai passar na rua, daqui a 10 minutinhos vem e leva, mas não fica ali um tempão e é ruim para a imagem da cidade, né? É horrível. Entulho, Luiz, como é que está funcionando? Eu vi ontem ali, passei ontem especificamente no Caiçara, mas há outros pontos da cidade, inclusive na periferia, onde a gente vê muito entulho colocado. Qual é a política que está sendo adotada hoje? Né? Até para as pessoas entenderem, para isso ficar claro para a população, como é que a Concercaf está procedendo em relação a entulho? Sidney, eu acho muito bom esse convite que você me fez, tá? É a primeira oportunidade que eu tenho para fazer algum esclarecimento em relação à Concercaf, até porque eu não tenho tido tempo, porque, como você sabe, eu estou acumulando funções com o Ibascaf, né? Não posso largar o Ibascaf. Inclusive, gostaria de mandar um abraço aí, apertado para os aposentados, que eu tenho muito carinho. E dizer o seguinte: a população, por isso que eu acho importante o convite, né, e essa oportunidade, porque a população não entende bem o que ocorre na Concercaf. Com uma requisição administrativa onde o prefeito expropria o uso de máquinas e caminhões, ele me engessa com aquela quantidade que está ali. Eu tenho uma quantidade que está ali no decreto, eu não posso contratar ninguém sem licitação, né? Eu poderia até, justificado pela situação de emergência, fazer algumas contratações para melhorar a limpeza pública. Mas eu não faço isso por quê? Porque não é uma regra para mim fazer contrato emergencial. Contrato emergencial tem que ser de emergência. Então nós estamos, a partir da semana passada, nós publicamos no jornal, tá, um edital de credenciamento.
nós fizemos uma tabela de preços que nós vamos pagar pela contratação de caminhões, máquinas, trator. Tem lá uma relação de equipamentos que a gente vai credenciar a pessoa nos moldes que a Conlurb faz, né? Então, nós não vamos ver quem que oferece o menor preço. Nós fizemos pesquisa de mercado, um termo de referência, onde a gente coloca lá o caminhão, a máquina, o equipamento com o condutor e com o combustível, além da manutenção do próprio equipamento. Então, esses veículos, com base no termo de referência, o que é um termo de referência? Saber a necessidade do município. Quanto eu vou precisar para Tamoios, quanto eu vou precisar para aqui. Então, essas máquinas, esses equipamentos, inclusive o credenciamento é público, é um chamamento público. Qualquer pessoa que tem um caminhão, tem uma máquina, que queira prestar serviço à Consercaf, está lá o edital, pode passar na comissão permanente de licitação da Consercaf, retirar o seu edital, deixar as 3 regimes de folha, retirar o edital, cumprir o edital e solicitar credenciamento do seu caminhão. Entendeu? Então, nós estamos nessa fase de credenciamento. Entendi. Uma vez credenciado todo esse equipamento, a gente vai ter equipamentos suficientes para atender toda a demanda da coleta de RCC, que é o resíduo de construção civil, né, que hoje a gente faz com aqueles equipamentos que estão adstritos ao decreto. A gente não pode sair daqueles equipamentos que estão ali. A política para a questão de galhos também é a mesma? É a mesma. Nós temos lá no edital de credenciamento o picotador de galhos, aquele que o pica-pau, que o pessoal chama de pica-pau. Temos o tatuí, aquele que faz limpeza de micropartículas na areia das praias. Nós temos todos os equipamentos que serão necessários. Importante, nesse edital de credenciamento é que quem diz o preço que vai pagar somos nós. Nós estamos dispostos a pagar R$6 mil com caminhão toco, com condutor e com combustível. A gente está fazendo isso em torno de 30%, 30% a 40% da tabela EMOP. Não sei mas tem bastante gente interessada em prestar serviço, mas a gente está fazendo um serviço econômico e hoje aí você fala, qual a política? Nós estamos trabalhando nessa questão da política municipal de resíduos sólidos e hoje, qual a nossa política? É pegar tudo que a gente vê pela frente. Botou lixo em qualquer lugar, a gente viu, eu, Cagu, o Edmilson, a gente mesmo já liga para a pessoa, então nós temos fiscais, o povo nos ajuda muito com solicitações, tá? Inclusive outro projeto que nós vamos fazer, vamos montar uma central telefônica nos moldes que a gente fez no PASMED, né? Vamos montar uma central telefônica para o cidadão acessar a Consercaf e falar. Essa interatividade é fundamental, né, exatamente, Luiz? porque eu economizo, inclusive, fiscal. Sim, e você tem um contato direto com a população. Eu digo muito isso aqui para o telespectador, né? Por mais que a autoridade esteja trabalhando, esteja buscando, ela não tem a condição de cobrir territorialmente, ao mesmo tempo, toda a cidade, que é muito grande, tem o distrito de Tamoios, né? E o contribuinte está na rua, o telespectador, no meu caso aqui, está lá e está vivendo com esse problema diariamente e pode realmente ajudar nessa demanda. Olha só, a tua fala em relação a essa questão da mudança está repercutindo. O Rogério Garcia está me assistindo em Tamoios. Obrigado pela audiência, Rogério, pela internet, acompanhando a gente, né? Ele está falando exatamente isso, Sidney, o que acontece aqui em Tamoios. O lixo está sendo colocado todo na rodovia, porque o caminhão acaba não entrando nas ruas, né? E aí, quando você anunciou a mudança, ele já imediatamente me mandou outra mensagem. Parabenizo o Luiz pela mudança e por essa coisa da coleta porta em porta. Onde não dá para o caminhão entrar, quer um exemplo disso? Nas pequenas vias do Morubá. Não tem como o caminhão entrar. É natural que o lixo venha ali para a rua principal. Agora, onde o caminhão passa, eu confesso que não entendi o que estava acontecendo, mas que bom que isso está sendo mudado. O doutor Adriano Jana Rosa, lá na Apos e na Alaron, está vendo a gente. Bom dia, Adriano. Está parabenizando o Luiz pelo trabalho que vem realizando e diz que conscientizar a população é mesmo muito difícil, mas acredita aí na tua capacidade e diz que com certeza as coisas vão melhorar. Quem também fez um comentário, não estou conseguindo localizar mais aqui, foi o Flávio Tizil, nosso querido Flávio Rosa, né? Está acompanhando a gente em Maricá, elogiando a pauta do programa, dizendo que o programa sempre contribui muito com a cidade. Ele está sempre ligado lá em Maricá pela internet. Flávio, obrigado, bom trabalho. E está elogiando aqui, desejando sorte ao Luiz, falando inclusive do convívio que tem contigo há tanto tempo, né? E elogiando aí a tua postura, Luiz. Está te abraçando aqui. Registrar também a mensagem da Irene Mendonça, também está conosco, e o Bruno Souza também parabenizando, né?
o programa pela iniciativa desse contato, né, esclarecendo as coisas para a população e parabenizando o Luiz por essas mudanças. Vamos falar um pouco de iluminação pública? Também foi uma das questões abordadas aí. Você falou ainda há pouco uma frase que para mim é emblemática, né? O contrato emergencial é para emergência, né? E a ação, inclusive entrevistei o Cláudio Moreira, né, quando ele exercia a função de presidente da Concercaf, ele trouxe aqui as explicações, né, e muita gente contestou, inclusive, a oposição na Câmara, sobretudo com o vereador Rafael Peçanha, a história dos contratos emergenciais. E aí eu aproveito para, ao falar de iluminação, voltar um pouquinho à história da intervenção. Você acha que tá nas tuas mãos escrever uma nova história, né, nessa postura de investimentos, nessa postura de uma aplicação diferenciada dos recursos, numa autarquia que sempre, não sou eu que estou falando isso, os próprios políticos falaram isso na eleição, estou só pensando, né, a história de que a Concercaf era o ralo do poder público e diferentes administrações falavam isso umas das outras, né? Então, não é uma opinião minha, não, estou só pensando opinião dos próprios agentes públicos, dos próprios gestores, né, ditas em comícios, em programas de televisão e em entrevistas. Você entende o tamanho desse papel e acha que é esse papel que você vai conduzir à frente dessa autarquia nessa gestão interventora e, no futuro, quem sabe, numa gestão permanente, Luiz? É esse o teu objetivo? Sidney, eu confesso que não penso em criar história, em ser um Marte. Não, eu só estou lá simplesmente tentando fazer o meu papel, o papel pelo qual o prefeito me designou para lá. Eu vou te confessar que eu não queria, não pedi, entendeu? Não tenho salário, não recebo nada pela Concercaf, embora acho que poderia até receber, que eu trabalho muitíssimo, entendeu? Eu sou dedicado ao que eu faço e eu faço aquilo que eu acredito. E eu acho que quando a gente acredita no que a gente faz, eu acho que a coisa acaba dando certo, porque ninguém consegue fazer um trabalho direito se não acreditar, se não tiver paixão por aquilo que faz. Porque, então, isso me faz crer que a gente tem tudo para dar certo. Eu não permito pessoas desqualificadas na minha equipe, entendeu? Eu não permito desleixo com o trabalho que a gente realiza, porque acaba refletindo no trabalho que eu faço, porque se eu nomeio uma pessoa e permito que ela seja desidiosa, eu sou desidioso, eu que assumo aquilo. Então, eu tenho o máximo cuidado. A gente não é perfeito, mas eu procuro fazer simplesmente meu papel. Se isso implicar em uma mudança de paradigma, eu vou ficar muito satisfeito, porque o povo merece isso. A gente chegou num ponto, Sidney, que a gente não pode mais brincar com a gestão pública. A gestão pública tem que ser exercida de forma profissional, de forma competente. Concordo contigo. Entendeu? Então eu coloco lá, hoje, como diretor financeiro, o Paulino. Zé Paulino aqui, que é uma pessoa que trabalha com contabilidade pública há mais de 20 anos, com experiência. Então, esse tipo de atitude, pensando num resultado onde a população vai se sentir representada, eu acho que acaba levando ao que você mesmo perguntou se eu tenho essa intenção. Não tenho intenção, mas é quase que uma consequência. Natural, consequência de uma mudança de paradigma. Se eu for o condutor disso, eu vou ficar muito feliz. Iluminação pública, Luiz, como é que está? A gente viu, né, quando essa gestão assumiu a cidade, essa é uma realidade, né, a gente viu uma praia do Forte às escuras, né, a gente viu uma cidade às escuras, esse trabalho vem sendo feito de enfim, né, reequipar a cidade do ponto de vista da iluminação para e passo, mas a praia é um exemplo disso, né? Eu até outro dia estava passeando com a família e elogiei, comentei no carro com todo mundo, falei, olha que legal, a Praça das Águas do jeito que está, né? Porque é um dos nossos cartões postais, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas está lá e é um dos cartões postais, né? E aquilo estava muito escuro, se tentou fazer uma iluminação cênica que não funcionou, né? E hoje ela está clara, está bonita, mas ainda tem muitos locais da cidade que têm dificuldades, né? E isso não tem muito aquela coisa, não,
não, tá ruim só na periferia ou tá ruim só em bairro tal. A gente percebe que há uma dificuldade de iluminação em alguns bairros. A ponte de acesso à cidade estava apagada, né? Eu sei que estão trabalhando nesse sentido, não sei se já está resolvido. Como é que está essa questão da iluminação com os reflexos que a intervenção traz para aquele contrato que havia também, Luiz? Houve alguma mudança de perfil de contrato nessa questão da iluminação pública também, Luiz Cláudio?